Olá, nós somos o grupo Tá na Mesa. Essa é a nossa terceira entrega, apresentação sobre o módulo de desenho de padrões de projeto. E o nosso grupo é composto pelo Abner, por mim, Brenda, Daniel, a Eduarda, a Emily, o Eric, o Ítalo, o Lucas, o Sérgio e o Tiago. E eu vou começar falando um pouco sobre o módulo de padrões de projeto GRASP, que foram adotados no nosso projeto. O principal intuito dos GRASPs é padronizar justamente como vai ser desenvolvido, principalmente quando a programação é orientada a objetos, e a gente estabeleceu alguns padrões que seriam utilizáveis no nosso projeto, e nós separamos em dois documentos, né, os adotados e os não adotados. E a nossa metodologia foi separar entre cada um dos membros responsáveis pelos documentos. E aí nós estudamos, conversamos entre nós, o grupo inteiro, e decidimos quais seriam úteis ou não para fazer a separação nesses dois documentos. E eu vou começar falando um pouco sobre o criador. O criador serve para estabelecer pelo que as classes serão responsáveis, no caso, quais instâncias elas serão responsáveis por criar. E para decidir isso, tem que obedecer a mais de um dos critérios, que são, por exemplo, B agrega objetos à classe A, B contém objetos da classe A, B registra instâncias da classe A, B usa muitos objetos da classe A, o B possui dados utilizados na classe A. Então, ele tem que ter pelo menos dois desses cinco, e assim é decidido quais serão instanciados por qual, e meio que dando uma prioridade para cada classe. E agora, o Tiago vai falar um pouco sobre o próximo padrão. Olá, me chamo Abner, eu vou estar falando um pouco sobre o padrão especialista, e ele consiste basicamente em delegar apenas as responsabilidades necessárias. E esse conceito também é muito utilizado até mesmo na área de segurança, no mercado de TI, como o conceito de POPE, em que ele não precisa saber das outras responsabilidades e tudo mais. E ele basicamente será tratado como uma premissa e um dos princípios do nosso desenvolvimento para não provocar uma alta dependência entre as classes. E agora vou passar a palavra para a Eduardo, que vai falar um pouco sobre o controlador. Olá, meu nome é Eduarda. O padrão controlador ele tem a função de lidar com eventos do sistema para uma classe, e essa classe geralmente representa um cenário de casos de uso no sistema. Um caso de uso controlador, ele pode ser usado para mais de um evento. Por exemplo, uma controller ela pode lidar com a criação e a exclusão de um usuário na aplicação. Resumindo, o controlador ele vai delegar o trabalho que precisa ser feito para outros objetos. E trouxemos como exemplo um código da nossa aplicação, onde se tem uma controller responsável por lidar com a listagem de itens. Temos toda a lógica da rota e é dela que sai o resultado final, que vai ser enviado para o usuário. Agora o Eric vai falar um pouco mais sobre o padrão da alta coesão. Olá, eu sou o Eric, né? Vou falar da alta coesão, que é um padrão que tenta manter os objetos altamente focados, gerenciáveis e compreensíveis, né? E ele faz isso mantendo a complexidade controlada através de atividades que cada elemento é responsável por realizar. A gente está utilizando no projeto para evitar o comprometimento de grande parte do funcionamento da aplicação, pois isola o funcionamento de cada coisa e permite alterações mais específicas caso necessário, né? A gente está utilizando no back-end, separando as controles, como o Eduardo mostrou, tipo a moda, cada um separado. E a alta coesão ela é geralmente utilizada em suporte com baixo acoplamento também, que é o próximo padrão que o Thiago vai estar falando agora. Já está mutado. Olá, eu sou o Thiago,
Então, antes de explicar um pouco mais sobre o padrão, acho importante relembrar o significado de acoplamento. Então, acoplamento é uma medida de quão fortemente o elemento é conectado a outro elemento. E para isso, nesse padrão, é proposto atribuir as responsabilidades de modo que o acoplamento entre as classes permaneça baixo. Então, no código abaixo, pode abaixar um pouquinho, amigo, por favor. A gente dá um exemplo de onde a gente utiliza esse padrão no projeto. Nessa classe, o database tem o único propósito de se comunicar com o banco de dados. Então, por mais que ela participe de várias etapas, vários trechos da API, ela não tem acoplamento com as outras classes. Ela realiza o seu trabalho independentemente dos fatores externos. Então, agora o Daniel vai estar falando um pouco mais sobre o próximo padrão de projeto. Oi, sou o Daniel, vou falar aqui sobre o padrão de variações protegidas, né? Esse padrão ele assegura que a gente pode mexer em um objeto, um subsistema ou qualquer outro componente ali sem danificar, sem alterar os que estão em volta, né? Que isso gera instabilidade e é ruim para um projeto. Então, esse padrão ele justamente ele assegura que a gente pode, por exemplo, até fazer com que uma parte não funcione mais e as outras ainda assim vão continuar funcionando, né? E esse padrão também é conhecido como uma meta também a ser alcançada quando os outros padrões, o restante dos padrões, eles também são seguidos, né? E agora a Emily ela vai falar um pouco mais também sobre a invenção pura. Olá, eu me chamo Emily, vou falar aqui um rápido sobre a invenção pura. É basicamente um padrão que resolve alguns problemas de responsabilidade que deve ser alocado a um objeto. Aí aqui embaixo tem a justificativa de o porquê a gente escolheu usar esse padrão, que ele tem um aumento de coesão à medida que a nova classe agrega funcionalidades altamente correlativas e da capacidade de reutilização decorrente de classes. Então, esses aqui foram os métodos, os padrões que a gente adotou no gráfico. Aí eu vou passar agora para as pessoas que vão falar sobre os que não foram adotados. Oi, eu sou o Sérgio. Eu e o Lucas vamos falar dos padrões que não foram adotados no nosso projeto. Então, eu vou começar falando da indireção. O Thiago tinha comentado que a gente está seguindo o padrão de baixo acoplamento, e por mais que a indireção ajude a manter o baixo acoplamento, a gente não está utilizando ela porque um dos princípios dela é utilizar uma classe ou uma entidade mediadora entre as nossas demais classes para poder fazer um intermédio entre elas. E nesse caso, a gente não vai utilizar no projeto porque não tem nenhuma situação das ferramentas que a gente utiliza que se necessita seguir esse tipo de padrão. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai finalizar essa parte do documento. Eu vou falar sobre a inversão de controle. E a inversão de controle, ela segue uma parte dos princípios SOLID, né? Que é justamente você inverter o controle sobre uma determinada classe específica, né? Sobre uma instância, colocando essa questão externamente à classe em questão, para você diminuir o acoplamento, facilitar a manutenção e também a escrita de testes unitários e outros tipos de benefícios dentro do desenvolvimento da aplicação. A gente decidiu não utilizar esse padrão de projeto porque não temos esse problema da inversão de controle no contexto da nossa aplicação, tanto no back quanto no front. Então, a gente preferiu não utilizar esse padrão de projeto. E agora sim, para finalizar, né, essa parte, o Ítalo vai falar sobre o polimorfismo. Bom, eu sou o Ítalo e falando sobre o polimorfismo, ele é muito aplicado no contexto de programação orientada a objeto e ele é uma análise inversa à herança, porque as classes elas podem ter modos diferentes nas implementações dos métodos, né, que a gente costuma chamar de sobrecarga e sobrescrita, dependendo da necessidade. Então, cada subclasse ela pode assumir características e funcionalidades diferentes da sua superclasse ou a classe pai. Então é isso, gente. Muito obrigado, né? Essa foi a nossa apresentação. Até. Valeu!